Boa noite, telespectador. Boa noite, telespectadora. Está no ar o TV Com Debate desta quinta-feira, que hoje vai debater um assunto mais do que importante, não só para Santos, mas para toda a região e para o Brasil inteiro. Nós vamos falar do maior porto da América Latina, o Porto de Santos. Porto de Santos que está carregando o Brasil nas costas, literalmente. Se não fosse as exportações via Porto de Santos, o Brasil estaria muito pior economicamente. Para debater esse grande assunto, que tem várias polêmicas intrincadas nessa pauta de hoje, que vai falar do trabalho portuário, das alternativas do porto, do futuro do porto, eu trago nada mais, nada menos, um dos maiores conhecedores da matéria. Ele já foi presidente do Conselho da Autoridade Portuária, o CAP, já foi ex-secretário de Assuntos Portuários de Santos. Eu estou falando Sérgio Paulo Perrucci Aquino. Boa noite, Sérgio Aquino. Muito obrigado pela sua presença aqui hoje. Obrigado, Antônio Augusto, o apresentador de programa assim, de telejornal mais portuário que eu conheço do Brasil, não é? Porque conhece bem do tema. Eu te agradeço muito o convite e a companhia aqui. Depois, não vou anunciar que você vai anunciar o meu companheiro aqui, também um grande especialista portuário. E é sempre um privilégio falar desse tema, né, do porto. E até obrigado por ter me apresentado pelo nome inteiro, né? Pouca gente sabe, o Sérgio Paulo Perrucci de Aquino. Já lhe apresento porque eu conheço você há bastante tempo, então a gente tem o conhecimento de tudo, inclusive do seu nome completo. Você, eu vou te falar agora, Sérgio Aquino, você é o primeiro convidado que eu apresento em primeiro lugar que não apresenta o segundo convidado, porque a maioria das pessoas vem aqui e, sem querer, já cumprimenta o segundo convidado, e você brilhantemente deixou essa função para mim. Estou falando do nosso segundo convidado, nosso comentarista da noite, Hélio Alite, professor universitário. Boa noite, Hélio Alite. Também profundo conhecedor dos assuntos portuários e marítimos, por que não? Boa noite, obrigado pela presença. Quem me dera, hoje eu estou muito atrás no ranking, porque afinal de contas, Guto, eu tenho a honra de estar ao lado aqui do meu grande mestre na área portuária, que é o Sérgio Aquino. Eu fico muito honrado. Eu queria lembrar que a última vez que nós três estivemos juntos foi exatos 8 anos atrás, lá no norte europeu, entre Antuérpia e Roterdã, né? E, enfim, é uma grande honra, é uma grande alegria estar aqui no programa de hoje. E vamos lá. Vamos falar dessa viagem também, para a gente fazer um comparativo, 8 anos atrás e como está 8 anos depois. Todos aqueles assuntos que a gente viu e todas aquelas coisas boas que nós vimos, se realmente o Porto de Santos aprendeu um pouco com a lição. Sérgio Aquino, a minha primeira pergunta é a seguinte: como é que você analisa hoje o Porto de Santos? Melhorou o Porto de Santos? Vem evoluindo ou não? É lógico, o Porto de Santos continua evoluindo, não é? Agora, nós poderíamos hoje já estar muito mais para frente. Nós temos ainda temas e problemas que nós não precisaríamos estar tratando deles. E cada vez que você fica tratando de temas repetitivos, você está deixando de aplicar energia em temas que efetivamente seriam produtivos, né? Nós hoje talvez não precisaríamos mais estar falando de acessos aquaviários, acessos rodoviários, problemas com ainda das dificuldades dos trabalhadores, da qualificação que eles precisam e que até hoje ainda não tiveram o avanço de qualificação, da necessidade de administração profissionalizada do porto, da regionalização do porto. São temas que a gente não precisava mais estar discutindo, porque todo mundo sabe qual é a receita de sucesso dos portos de sucesso do mundo. Então, o Porto de Santos continua sendo o maior porto do hemisfério sul, o grande porto do Brasil, mas nós poderíamos estar já com muitas modernizações e muitos desafios já vencidos. Hélio Alite, eu sou um profundo... Quando que Santos, por exemplo, vai poder se comparar em qualidade, em modernidade, em planejamento do futuro aos portos de Antuérpia, Roterdã na Holanda, Antuérpia na Bélgica e de Hamburgo na Alemanha, que são os 3 portos europeus que eu sou mais fã, digamos assim? Olha, o que é incrível, para não dizer admirável, é que muitos terminais aqui em Santos, muita gente já sabe disso, trabalham com índices de produtividade iguais aos portos de lá. Movimentação de containers por hora, movimentações de pátio, alguns parâmetros de produtividade portuária idênticos e até superiores à produtividade portuária que a gente tem lá. Isso já é um reflexo do investimento dos operadores, é um próprio reflexo da qualidade do treinamento que eles implementaram
e cada um mais ou menos fez a sua música, cada um fez o seu repertório. E como o Sérgio, nosso mestre Sérgio Aquino falou agora, é realmente muito cansativo a gente falar dos erros antigos, lembrando que tem coisas novas, né? Hoje, nunca o Canal do Porto teve tão desprotegido. A gente está tendo aí o retorno da pirataria, de assaltos em plena luz do dia, trocas de tiro com a marginalidade e a Receita Federal que nós vimos pela televisão, há uma insegurança no Canal do Porto muito grande. A questão ambiental, o professor Sérgio Aquino teve agora na costa oeste dos Estados Unidos, eu estive agora também recentemente em Antuérpia e Roterdã, e nós vimos o que é feito do ponto de vista de se cumprir as agendas ambientais, do ponto de vista do porto não agredir a cidade, do porto ter uma responsabilidade enorme com a energia que é consumida. Então são assuntos novos que surgem e nós não resolvemos os passivos anteriores. Sérgio Aquino, quando que Santos vai ser o porto da cidade e a cidade vai ser do porto? Quando que a gente vai ter uma administração regional, municipal do Porto de Santos? Porque eu acho que esse é o primeiro passo para a gente tentar reverter esse quadro. Quando a comunidade local achar que isso é importante. Essas coisas só acontecem quando a comunidade defende e luta por elas, né? Então, nós ainda não temos essa consciência, a população, os formadores de opinião, as instituições, né? Porque as coisas acontecem no mundo inteiro com o movimento das instituições e dos formadores de opinião. Nós precisamos que as instituições locais levantem essa bandeira e lutem por ela. Não adianta falar, precisa ter atos para que a gente consiga isso. E aí a gente vai tratar efetivamente da profissionalização, porque também não adianta querer a regionalização da administração portuária sem a profissionalização dessa gestão. Diretor de porto não pode depender de nomeação política. Não é porque mudou o deputado, o vereador, o prefeito, o governador, que vai se falar em mudança de diretor de porto. Isso, porto sério e país sério do mundo, isso não acontece. Isso é piada quando a gente conta em alguns países, né? E aí, quando a gente evoluir nisso, Augusto, a gente vai mudar a agenda dos temas. Como disse o professor, nós vamos parar a nossa pauta da agenda, não vai discutir mais acessos, vai discutir problemas e programas ambientais, vai discutir planejamento estratégico de desenvolvimento, como, por exemplo, nós fomos lá agora, recentemente, Los Angeles Long Beach, e lá o navio atraca, ele tem que desligar o motor dele e se conectar num ponto de energia, ou ele tem que criar sistemas, ele tem umas barcaças que atracam no lado, coletam, vamos lá, a fumaça, né, do escapamento, vamos lá, do navio lá em cima, e filtram. Esta é uma outra agenda, nós não conseguimos sair da nossa agenda antiga, por isso que não dá para discutir esta outra agenda. Agora, nós precisamos a atuação local para isso. E parar de perder energia em coisas que não poderiam e usar energia adequada. Dá um exemplo positivo hoje. Nós temos aí, foram publicados os editais de licitação, né? Nós temos um exemplo positivo e um exemplo negativo. O exemplo positivo é que o modelo de licitação que foi criado é um modelo muito bom. Ele tem contratos padrões e tal. Isso já poderia ter sido feito lá atrás, não precisava de mudar lei nenhuma, né? Ele tem um modelo o que eles chamam do contrato geral, o contrato específico, e aí você vai chegando às características de cada operação. Este modelo, que pode ser padronizado a nível nacional e adequado nas condições específicas em cada porto, em cada terminal, né? Isso já poderia ter sido padronizado lá atrás. E aí nós perdemos todo esse tempo. Desde 2011, o sistema portuário parou tudo, porque começou com a ideia que precisava mudar a lei. Em resumo, nós estamos aí com 4 ou 5 anos parado, quando a gente, em 6 meses, poderia ter resolvido a padronização do contrato. Então, um exemplo positivo, nós temos um modelo padronizado hoje de instrumentos jurídicos que ajudam muito no processo. O negativo disso, como esse modelo hoje é totalmente centralizado, está na imprensa local, né? Tudo que for arrecadado de pagamento de outorgas das licitações de arrendamento portuários vão para o orçamento da União, não vão para o orçamento do porto. E aí depois ficam dizendo, mas o porto não pode ser regionalizado porque ele depende de dinheiro da União. Não depende de dinheiro da União. Porto
eficiente do mundo faz suas licitações, arrecada o dinheiro, aplica em programas de investimentos. Aqui não, o dinheiro vai para a União e depois a União tem que aplicar na dragagem. O modelo está errado. Ou seja, o porto tem que ser independente, tem que ter vida própria, gestão própria e profissional. O conceito mundial de porto é profissionalizado, porto autônomo, né, quer seja administrativa e financeiramente, e administração e gestão local, municipal, estado, regionalizado. Esses são os conceitos. Assim, esses portos vão competir entre si. O modelo brasileiro hoje está na contramão do modelo mundial. Hélio Alit, mais ou menos a nossa defasagem em relação aos portos mais avançados da Europa e da América do Norte, 30, 40 anos, mais ou menos ou mais? Eu quero responder que seja menos, né? Nós já tivemos esse delay muito maior, né? Hoje nós estamos encontrando reencontrando algumas necessidades de correção, como a malha ferroviária, definitivamente chegar à conclusão que tem que reduzir o peso do caminhão, enfim, algumas coisas que voltaram e a gente percebe um retorno a essa competitividade. Eu diria que o nosso atraso hoje é de 10, 15 anos, mas é muito importante. E olha, a nossa diferença com relação a Rotterdam, ela não é muito enorme, né? O Rotterdam movimenta 450 milhões de toneladas de carga, Santos movimenta 110 milhões de toneladas de carga. Rotterdam tem 90 mil pessoas trabalhando diretamente, 45 mil trabalhando indiretamente, perto de 130 mil pessoas trabalhando. O Porto de Santos tem mais ou menos 50 mil pessoas, direta e indiretamente, trabalhando aqui na região. Então, não é muito grande a diferença dentro do ranking dos portos, seja em tonelada, seja em movimentação de containers, ou seja em participação da balança comercial, não é muito grande a diferença que nos separa dos grandes portos do mundo. O Porto de Santos está entre os 40 maiores portos do planeta, porém nós não fazemos a lição de casa que os portos competitivos fazem. Vamos fazer uma analogia como se fosse a Fórmula 1, aliás, eu já fiz aqui nesse programa, né? É inadmissível na Fórmula 1 que o grande prêmio lá na Europa, o carro pare no boxe em 3, 4 segundos, ele troca os 4 pneus. Vai fazer o grande prêmio aqui no Brasil, então vai levar 15 minutos porque nós estamos no Brasil. Isso não existe. Então, há uma fórmula da gente, nós nos equipararmos ao que está acontecendo hoje no mundo afora. A privatização, ela já colocou isso. O que acontece hoje? Qual é o grande defeito do sistema portuário brasileiro? É que nós temos a Secretaria de Portos e o Ministério dos Transportes, que, por incrível que pareça, são 2 organismos distintos. A política de concessões é feita dentro da CEP, e a política de transportes hidroviários, aquaviários, é feita dentro do Ministério dos Transportes. E ambos parece que não se entendem. E concordo plenamente com a necessidade premente de municipalização, concordo com o Messi quando ele fala que é de fundamental importância que esse povo se mobilize. Eu tenho visto mobilização no sentido de reclamar do cheiro do corredor de exportação, se esquecendo que 60% das cargas que passam por aqui são granéis. Não é? Então é muito simples, vamos acabar com o terminal A, o terminal B, porque está cheirando mal, porque está fazendo mal. A cidade depende disso, a comunidade depende disso, a região depende disso e o país depende disso. Então é importante que nós tenhamos agilidades. Por favor, eu não quero ser irônico, mas é incrível como se trocou de ministro numa velocidade muito maior do que foi feito de dragagem. Tinha que ser o contrário. Não é? Se a velocidade de serviços de dragagem fosse feita igualzinho à velocidade com que se trocou de ministros, a gente já teria feito um buraco, né, no canal do Porto, bem suficiente para chegar lá no Porto de Xangai. A gente não precisaria nem 25 dias para atravessar aí o Atlântico, o Índico, para chegar lá no Mar da China. A gente precisava de um submarino. Não é? Porque realmente a agilidade para a troca de cargos, a agilidade para a troca de ministros foi muito maior daquilo que a gente tinha que fazer em termos de necessidades. Pode, Tony, deixa eu só pegar um pouquinho o gancho que o professor colocou. O problema do sistema portuário brasileiro, ele não está dentro dos terminais. Da mesma forma que a gente fala da agricultura brasileira, o agrobusiness brasileiro, que é extremamente competitivo da porteira para dentro da fazenda, e quando a soja, o milho passa da porteira da fazenda para fora e entra no sistema logístico do comércio exterior, ele perde competitividade, é a mesma coisa que acontece do terminal, do gate para dentro do terminal portuário e do gate para fora. Do gate para dentro, os terminais operam hoje com tecnologia similar aos terminais mecanizados, automatizados do mundo, com produtividade similar, né?
Qual é o nosso problema? O problema é do gate para fora. É na infraestrutura de serviços condominiais, na administração e no planejamento e gestão do porto, dessa parte condominial. Vamos, para finalizar, comparar. O professor disse aqui, olha, o porto de Rotterdam, em números redondos, movimenta 4 vezes mais do que o porto de Santos movimenta, ok? Só que o porto de Rotterdam, ele é gestão profissionalizada, o diretor que está lá está há anos, não muda. Quando eles vão precisar contratar um presidente novo, eles contratam uma empresa de um headhunter para analisar gente interna ou externa, não é um deputado que vai nomear, né? E para a gente concluir, um porto de Rotterdam que movimenta 4 vezes o que o porto de Santos tem, ele tem basicamente, vamos dizer, metade do número de funcionários que a administração portuária de Santos tem. Então, a administração do porto de Rotterdam movimenta 4 vezes o que o porto de Santos movimenta, mas tem metade no quadro de administração. Por quê? Porque o emprego tem que ser gerado nas atividades logísticas e a administração portuária tem que ser enxuta, ela tem que custar pouco. Por quê? Porque eles são serviços condominiais. E aí os resultados aparecem. Então, quem é que é prejudicado com isso? É o país, né? Que perde competitividade no comércio exterior, é a comunidade local que ainda fica dependendo entre aspas, migalhas de disputar trabalho, empregos sem necessidade efetiva, quando nós poderíamos estar gerando postos de trabalho que gerassem valor agregado efetivo para a região. Postos de trabalho com qualificação e bem remunerados. E aí a cidade teria no porto o seu maior gerador de emprego, acredito eu, se tivesse o que você acabou de falar e o que o Alide também falou. Profissionalismo na gestão, inteligência em trabalhar a borda. Porque o interior... Os portos do mundo, eles são tratados como um instrumento e local de passagem de mercadoria. Mas é muito mais importante você valorizar os processos logísticos e industriais, principalmente os processos industriais aduaneiros, montagens e remontagens, no entorno, na região. Para isso, por exemplo, nós poderíamos e precisamos aqui do transporte aquaviário da nossa região para poder otimizar a utilização de áreas nas cidades da região. Santos não tem mais área? Vamos potencializar a utilização logística nas cidades do entorno e potencializar Santos na atividade de serviços que não necessitam de grandes áreas, mas na parte administrativa, na parte dos negócios. Esta questão de planejamento regional, ela é fundamental, mas hoje a gente fica engessado nisso, por quê? Porque o porto está sendo pensado, não aqui, está sendo pensado em Brasília. Que nem mar tem, é muito longe daqui. A dragagem continua sendo o calcanhar de Aquiles da nossa logística? Até porque, antes de eu passar a palavra para você, Aquino, vocês falaram uma coisa muito importante, eu quero saber se realmente eu entendi dessa forma. O porto ele também é responsável pela melhoria do entorno das cidades, com infraestrutura e melhoria dos acessos e, consequentemente, da qualidade de vida, porque a população vai acabar se servindo disso. A gente tem um exemplo da entrada da cidade. Se a entrada da cidade tivesse sido pensada pelos nossos gestores públicos há 20, 30 anos, quem sabe agora a gente não estivesse vivendo esse caos que é alguma chuva um pouco mais forte, ou o problema que aconteceu no terminal na Alemoa de ter explodido, a gente não teria tanto sufoco literalmente como a gente teve. Deixa eu pegar o gancho pelo negócio lá na Alemoa. Eu trabalhei 26 anos na Alemoa, fui diretor de terminal de líquidos na Alemoa durante 26 anos. Desde a década de 80, eu era um dos diretores, depois presidente da ABTL, Associação Brasileira de Terminais de Líquidos. Nós cansamos de mandar, tanto pela ABTL quanto pela AMA, né, que é a Associação de Melhoramentos da Alemoa, cansamos de mandar ofícios para o governo do Estado e do governo federal, falando da necessidade de novos acessos ao porto e à cidade, e destacando inclusive a presença das atividades de líquidos ali, que era atividade de perigo e que poderia bloquear a entrada do porto e da cidade, desde a década de 80. Tá? E nunca se fez nada. Em 2009, a Prefeitura de Santos, com a Codesp, desenvolveu aqueles projetos conceituais dos novos acessos à entrada da cidade e à entrada do porto. Isso foi protocolado em 2009, 2011
lá no governo do estado. O CAP, em 2011, reencaminhou isso como projeto estratégico, falando da importância de criar novos acessos à cidade e ao porto. E por que o governo do estado? Porque o sistema rodoviário ali é de concessão estadual, não é? E àquela época, a primeira vez quando foi mandado em 2009, o governo do estado mandou para a Ecovias fazer um estudo. E se vocês lembrarem, os telespectadores lembrarem, a Ecovias apresentou, depois, acho que 2010 mais ou menos, o projeto daquela ponte ligando as duas margens do canal ali naquela região, que era o projeto baseado no que o município e a CODES tinham encaminhado para o governo do estado. Então, a gente vive sempre rediscutindo, como o professor disse, com a mesma agenda, a mesma pauta, rediscutindo temas que já deveriam ter sido retirados. E a gente, por estar ainda parado nisso, o porto não exerce o papel fundamental dele na região, como acontece no mundo inteiro. No mundo inteiro, os portos são administrados pelos municípios, pelos estados, pela região, e eles geram investimentos na região. Se você for em Nova York e andar lá no aeroporto Kennedy, você vai perceber placas lá. O aeroporto Kennedy de Nova York é de propriedade do Port Authority New York e New Jersey. Pouca gente sabe disso. Quem for lá vai ver. Algumas linhas do metrô foram implantadas pela autoridade portuária. Túneis que ligam Manhattan, implantado pela autoridade portuária. Porque os portos no mundo, ou eles distribuem dividendos para os municípios, né, que são seus acionistas, ou eles investem em atividades, necessidades sociais e públicas da cidade e da região, numa parceria com a cidade e com a comunidade. O porto e a cidade têm que ser planejados de maneira conjunta e têm que gerar retorno para a região. Quando você tem um porto que é administrado de maneira centralizada, e agora, como está a licitação, não importa se vão pagar 300 milhões de reais de prêmio lá, de outorga pelo porto, pelo terminal de grãos. Isso deveria ficar aqui para ser aplicado aqui na região. Não, vai lá para Brasília para depois a gente ter que ficar pedindo dinheiro lá em Brasília como se fosse favor. Leolite. Mais uma vez, quando houver o próximo panelaço ou a próxima manifestação, especialmente aqui na região, que ela tem uma preocupação com relação ao nosso porto. A gente acorda hoje, ultimamente a gente tem acordado e de manhã até a noite a gente escuta em crise interna, crise econômica gravemente, crise política. Não há nada melhor do que você resolver o problema da crise interna quando você tem um comércio exterior forte e a participação ativa no comércio internacional que é capaz de resolver as questões do mercado interno. Infelizmente, o nosso país fez uma opção de atuar timidamente no comércio exterior, porém ainda atua. Um diagnóstico do que pode estar acontecendo na atividade externa é o que acontece no porto. O porto é o exame de saúde da economia, inclusive da parte política do país. E hoje nós temos aí uma participação importante das exportações maiores do que das importações. Nós temos uma tendência de você terminar o ano com uma boa movimentação de carga, porém muito mais impulsionada pelo câmbio do que das vantagens competitivas do país. Então, precisamos entender que o comércio exterior e a atividade portuária não é uma luz no fim do túnel. Luz no fim do túnel é para trem, é para mudar o rodoviário. O porto saudável, o porto eficiente, o comércio exterior ativo, é uma luz no horizonte, que pode ser o sol ou aquela estrela do grande navegador. Precisamos entender que, para resolver a situação atual, o caminho é por uma atuação eficiente do comércio exterior que ainda não está contaminado. Isso é muito importante. Eu vou levantar uma questão, nós já vamos chegar no horário no tempo do break, mas a gente retoma depois do break. O Alit falou, você também citou. Há quanto tempo que a gente está falando dos mesmos problemas e que esses problemas ainda não foram resolvidos? É patinar? Santos está patinando na história? O trem está passando e Santos está deixando de pegar mais uma vez o trem da história para se modernizar? Na questão de avanço portuário, nós continuamos, sim, patinando e perdemos oportunidades. Isso não significa que evoluímos, que não evoluímos. Evoluímos, sim. Nós não podemos aqui ser só pessimistas. O porto está aí, vive movimentando cada vez mais. É lógico, também precisa ver movimentando em quê?
grande parcela da nossa movimentação que está crescendo é de transbordo e cabotagem, né? E de transshipment. A operação transbordo e cabotagem, que é a que mais cresceu, se você pegar num período de 5 anos, a operação transbordo e cabotagem cresceu 5 vezes mais do que a operação de comércio exterior. E qual é o problema disso? Isso é vantagem? Não, isso não é problema, mas a gente tem que analisar a característica. A remuneração tanto da administração portuária quanto dos terminais, nas operações de transbordo e cabotagem, é a mais baixa possível, porque esta sempre foi uma atividade que todo mundo quis sempre dar preços melhores para incentivar. Então todo mundo acha, puxa, está movimentando demais, então está todo mundo ganhando muito dinheiro, os terminais estão deitando e rolando em dinheiro e a Codesp está arrecadando rios de tarifa portuária. Não. Porque esta movimentação tem tarifas e custos e preços diferenciados. Eu vou ter que fazer um rápido intervalo. Na volta, Hélio Alit toma a palavra para comentar até vai ter a réplica do professor Aquino. TV Com Debate volta em instantes. A TV Com traz qualidade e interatividade para a Baixada Santista. Nos preocupamos constantemente com a qualidade de nossas produções. Por isso, investimos em equipamentos e profissionais qualificados. Nosso estúdio é, sem dúvida, um dos mais bem equipados da região. São mais de 40 metros quadrados de tecnologia. TV Com, sempre com você. Corta. Eu venho convidar a vocês a assistir o programa Estrela Guia na TV, que vai ao ar todas as terças-feiras, às 20 horas, com reprise aos sábados, às 14 horas. Nosso programa busca trazer à nossa sociedade muita informação sobre temas da atualidade, os mais variados possíveis. Com certeza, você vai gostar de assistir ao nosso programa e esse é o nosso objetivo. Olá amigos, hoje vim falar do curso de auxiliar de veterinário da Clínica Filete. Aulas noturnas, terças e quintas, salas climatizadas, totalmente apostilado. Você que gosta de cão, gato, peixes e aves, ou até mesmo de uma cobra, de um escorpião, venha fazer parte da nossa família. Maiores informações, 32275770 ou pelo e-mail filete, com 2 t's, @filete.com.br. O sonho do João é se tornar um grande astronauta. Poder estudar o espaço, pesquisar os planetas, observar tudo o que existe no universo. E um dia, quem sabe, chegar à Lua. Mas para conquistar tudo isso, ele precisa passar por um grande desafio na Terra: o preconceito. Sem preconceito, tudo é possível. Respeite as diferenças.
Buffet Maison Vanut, um novo conceito em festa. Requinte e sofisticação no mesmo espaço. Atendemos todos os tipos de eventos, aniversários, casamentos, festas infantis e confraternizações. Venha conhecer nossos ambientes e faça o seu orçamento. Buffet Maison Vanut, Avenida dos Bancários, 42. No mundo globalizado dos negócios, a informação tem valor estratégico. Programa Hora dos Negócios, inédito toda terça-feira às 10 da noite, com reprises aos sábados, meio-dia, aqui na TV Com. TV Com Debate já está de volta hoje na quinta-feira discutindo o nosso Porto de Santos. Antes do intervalo, Sérgio Aquino, que hoje nós recebemos aqui, ex-presidente do CAP, do Conselho da Autoridade Portuária de Santos, do Porto de Santos, ex-secretário de Assuntos Portuários e Marítimos da Prefeitura de Santos e consultor portuário, deu a sua palavra a respeito do tema que é Santos está perdendo o trem da história. Hélio Alite, que também é o nosso comentarista de hoje, a palavra é sua. Se você quiser comentar o que o Aquino falou antes do intervalo, você também concorda que estamos patinando, perdemos o trem mais uma vez o trem da história? Olha, aliás, eu perdi o trem da história quando tiraram aqui de Santos, da Sorocabana, que era uma maravilha, você ir daqui de Santos até Juquiá, né? Passando por Itanhaém, Peruíbe, era uma maravilha aquele trem, melhor do que aquele trem que ia lá para a Estação da Luz, passando por Paranapiacaba, por Ribeirão Pires, Riacho Grande. Foi na década de 80, isso finalzinho da década de 80, acabou de maneira melancólica o trem, né? Naquela época nós já perdemos o trem da história, porque fizemos uma opção por um modal errado, né? E que hoje tentamos corrigir com o modal, com o crescimento da própria cabotagem. Aliás, a cabotagem é um daqueles outros assuntos que a gente vem discutindo. Como é que pode ser um país que tem uma Amazônia azul, que tem 8.400.000 quilômetros de costas, né? Hoje, a nossa costa brasileira é mais frequentada por barcos de pesca da China, do Japão e da Noruega do que navios de cabotagem. Então, para eles, existe, de certa forma, uma vista cega, existe uma possibilidade deles estarem operando e trabalhando e ganhando dinheiro naquilo que já foi o mar de 300 milhas. E para a navegação de cabotagem é uma burocracia, é uma coisa muito complicada, é uma coisa que acaba não sendo bom para nenhuma das partes, nem para quem está navegando, nem para quem é do terminal, nem para o dono da carga. Então, realmente, são agendas que precisamos resolver com uma agilidade que antes a gente podia postergar. Antes a gente podia dizer, não, isso aí vamos deixar para o próximo governo, hoje já não dá mais. Nós temos uma outra dinâmica de mundo, nós temos hoje um outro padrão de consumo, nós não podemos mais esperar para a semana que vem, não acontece mais isso, não é? Nós entramos num ritmo, nós fizemos uma opção por um país capitalista que não dá mais para a gente postergar. A ligação Santos-Guarujá, por exemplo, a primeira vez que eu escrevi a respeito, foi com base numa matéria de janeiro de 1927, do jornal A Tribuna. 1927 de janeiro, havia uma matéria sobre um projeto de túnel submarino Santos-Guarujá, e do lado tinha uma matéria sobre a ação de Lampião e Maria Bonita. 6 anos depois morreu Lampião e Maria Bonita e quase que 100 anos depois nós não resolvemos a questão do túnel. Hoje já não dá mais para a gente falar, vamos esperar mais 100 anos para construir o VLT, vamos esperar mais 100 anos para unir Guarujá a Santos, vamos fazer um anel viário. Não tem mais a possibilidade, nós não temos mais o tempo para a gente poder decidir para a próxima gestão, para o próximo governo, temos que ter uma atuação mais rápida. A gente está sendo agredido no nosso mercado regional aqui de América do Sul pela China. A China está tirando nossos parceiros comerciais na nossa própria casa. Então, nós temos que reagir, como historicamente nós já reagimos. Nós começamos aí em séculos passados. Olha, o primeiro grande empreendimento portuário, de acordo com a minha mestra Clotilde Spou, da Unisantos, foi em 1502, quando Gonçalo Coelho chegou e instalou um porto na ponta da praia. Nós começamos ali, depois veio o ciclo do açúcar, do café, tudo com indústria. Então, por que, de certa forma, nós fomos deixando isso de lado e precisamos retomar essa velha tradição brasileira que foi, sim, nós começamos, sim, com o pé direito, e em um momento recente da história, nós embaralhamos tudo e tornamos tudo quase que uma massa irresolúvel. Sérgio Aquino, você já tinha falado do projeto que a Prefeitura tinha encaminhado ao governo do Estado,
da remodelação da entrada da cidade, já contemplando a ligação por meio de uma ponte até Guarujá. Essa ligação, na sua avaliação, é a melhor porque ela evita que o caminhão entre na malha viária da cidade, então o caminhão já chega de São Paulo ou de outro destino e ele, se tiver que ir para a margem esquerda, para o Guarujá, ele já tomaria esse acesso, não entraria na cidade? Seria essa a melhor ligação? A ligação seca entre as duas margens foi debatida durante muito tempo em vários fóruns, né? Na área técnica da Prefeitura e da Codesp, e depois, durante muitos meses, lá no CAP. E à época, inclusive, em 2010, o governo do estado consultou o CAP onde deveria ser o melhor local. Depois de muito debate, era evidência isso. Aliás, isso não é inovação nossa, não. Como disse o professor, em 1950, Prestes Maia publicou um livro sobre o desenvolvimento da Baixada e ele dizia que a ligação mais importante para o desenvolvimento regional e da cidade era ali, Saboá, Ilha do Barnabé. Era aquele local, né? Que é o traçado que resultou desse projeto conceitual que está sendo, que envolve a entrada da cidade, sistema binário nas marginais da Anchieta, um viaduto na entrada da cidade para acabar com o semáforo ali da Martins Fontes com a Nossa Senhora, de Nossa Senhora de Fátima. É um sistema totalmente de envolvimento, liga, né, a retroárea da Lemoa, direita e esquerda, para que tenha uma retroárea unificada, e a gente tem que parabenizar a prefeitura, a luta, o prefeito Paulo Alexandre, que está capitaneando, né, a união de forças do governo federal, governo do estado e município, né, para poder viabilizar pelo menos parte disso. Não está contemplado nisso a ligação ali, porque o governo do estado fez a opção da ligação ali na Bacia do Macuco. O grande desafio, Antônio Augusto, é que a gente vive debatendo, o professor já disse lá de 1920, já acabei de falar do livro, eu tenho uma edição original, não é que eu comprei, eu ganhei de um amigo meu que comprou num sebo e me deu desse livro Prestes Maia, magnífico. E é interessante, o primeiro capítulo dele é de 1950, ele defendendo o futuro do Porto de Santos, porque naquela época já tinha um movimento dizendo que o Porto de Santos já tinha estagnado, não tinha mais para onde ir e que era importante crescer o Porto de São Sebastião. E ele, o primeiro capítulo dele, disse, não, o Porto de Santos ainda continuará sendo o grande porto do Brasil. E eu acredito que ele ainda tem muito a desenvolver, o Porto de Santos. O que nós precisamos é soltar essas amarras, trazer para um planejamento local e poder planejar de maneira profissionalizada, né? Com uma relação adequada entre a cidade e o município. Aí sim nós vamos poder ter mais resultado. A gente tem muito resultado já do Porto de Santos na cidade da região. Só que ele poderia ter muito mais. Ele poderia ter uma relação muito mais amistosa. A gente não pode, né, que nem um casal, né, que briga, o marido e a mulher, mas fala, não, já estamos casados, vamos continuar vivendo assim, brigando, não tem mais jeito e tal, né? Não, nós temos que parar com isso, nós temos que pensar em viver de uma maneira harmoniosa, de uma maneira de planejar futuro e parar de gastar energia repetindo os mesmos temas. Infelizmente, o Brasil, nesses últimos tempos, nós tivemos uma confusão total em todas as áreas, né? Se mexeu nos marcos regulatórios, nas legislações, e isso gerou instabilidade jurídica e perda de credibilidade no comércio exterior. O investidor precisa de tranquilidade, ele precisa ter certeza de que se ele vai investir é porque as regras do jogo vão valer durante muito tempo. Quando mudaram lá, fizeram lá, o governo federal soltou a MP 595 para mexer na lei, eu ouvi um absurdo de um técnico do governo dizendo assim, não, nós temos que mexer na lei portuária, porque a lei portuária é de 93, uma lei velha, então nós temos que fazer uma lei nova. Mas peraí, lei boa é lei velha. E para finalizar, pouca gente sabe que a lei que regula a atividade dos armazéns gerais no Brasil é o decreto 1902 de 1903, que está em vigor até hoje, um decreto de 1902, que está em vigor até hoje. Então vamos mudar a lei porque é lei velha? Não.
Nós temos é que parar de ficar mudando a regra do jogo e pegar e pensar em corrigir as distorções e avançar, sempre de mãos dadas, porto, cidade, governo, iniciativa privada. É assim que os países evoluem. Essa mudança na lei de 93, para o nosso telespectador entender, é da 8.930, que era a lei... Da 8.630. Da 8.630/93. 93, que virou a lei 12.815, que nós paramos o modelo portuário brasileiro durante 5 anos. A legislação hoje tem um modelo contrário às melhores práticas do mundo e ficamos gastando energia em coisas que a gente não precisava estar. Tinha alguns problemas lá na lei de 93 que precisavam ser corrigidos. O problema mais importante, que era aquela briga de terminal privativo com porto público, bastava revogar um decreto. Decreto, não era lei, era o decreto 6620. Então, nós não precisávamos ter gasto essa energia toda. O que acontece é que nós mexemos e bagunçamos o sistema portuário, sistema energético, né? O Brasil, que vinha ganhando muito no mundo inteiro com o etanol, a competitividade, né? Com o negócio de segurar preço de gasolina, quebrou as usinas, deu tempo dos Estados Unidos recuperar o atraso, investiram lá na produção, em usinas produzindo álcool à base de milho, e o Brasil perdeu essa janela de oportunidades. Então nós precisamos, aqui localmente, falar do nosso problema, comunidade, defender o nosso porto, né? Para que ele dê mais do que ele dá. Ele já está dando muito, não posso ficar, o porto é fundamental. 65% em média da arrecadação e da economia do município está ligada ao porto, direto ou indiretamente. Nós precisamos potencializar mais ainda isto. Dá para aumentar essa receita em prol da cidade? A cidade pode ganhar 80% com o porto, se a gente fizer a lição de casa e soltar essas amarras, conforme o Aquino falou ali? São nossas raízes. Aqui esse povo cresceu, esse povo trabalhou, formou seus filhos, vai formar os seus netos com aquilo que é o nosso forte, é o nosso potencial. Precisamos nos agarrarmos a isso. Outro dia eu ouvi uma máxima lá em Antuérpia: os problemas de Antuérpia são resolvidos em Antuérpia. Não tem coisa mais simples do que isso. E hoje os nossos problemas não são resolvidos aqui. Nós estamos amarrados, acorrentados. O nosso mestre aqui citou a lei de 1903, eu vou até citar que outro dia, eu ouvi falar, não sei nem se isso é folclore, também não quero ser irreverente, mas me parece, isso é verdade. Estava no Congresso Nacional uma proposta de revogação da Lei Áurea. É capaz de ter algum parlamentar que ainda acha que a dona Isabel esteja viva, então é capaz de convocar a princesa Isabel para uma CPI, sei lá. Enfim, vejam só como que nós estamos meio que perdidos no tempo e no espaço e precisamos acalmar. Fazer que nem o meu time fez ontem, botar a bola no chão, tocar bonito, né? E, aliás, a pessoa... Nós três estamos felizes aqui. Sim. Nós três estamos felizes. Um santista... Posso dizer Sim, meu Palmeiras. Palmeiras, que é finalista, temos 2 finalistas. Para perder de novo para o Santos. Não. 2 finalistas aqui da Copa do Brasil. Exato. Pelo menos em alguns minutos a gente tem alegria, né, do time. Mas o problema é que a quantidade de minutos que dá mais dor de cabeça é superior. Esse é o desequilíbrio. Voltando um pouquinho, quando eu falo se você falou, o Porto pode dar mais desenvolvimento, o mais talvez importante é que o Porto dê desenvolvimento para a região, não só para o município de Santos. E nós precisamos estender os benefícios e essa atividade logística para as outras cidades da região. E aí você tem um desenvolvimento mais uniforme, mais harmônico. Você para com esse negócio de ficar dizendo que, puxa, Santos está inviável de morar, porque no outro... Vamos desenvolver todas as cidades da região, com atividades logísticas, com atividades industriais aduaneiras, e aí tudo isso passa a ser tratado de uma forma regionalizada. Os países do mundo lutam muito por ter o conceito de regionalização, né? Que nos Estados Unidos eles chamam de condados. E aqui a gente fica querendo, às vezes, brigar uma cidade com a outra e tal. A gente precisa desenvolver de maneira uniforme, para que todo mundo tenha resultados. E o porto é o grande instrumento para isso, né? Quer seja na atividade logística, industrial, na atividade turística, na atividade cultural, o porto pode gerar tudo isso. É um grande gerador de oportunidades. Um exemplo do que você citou do desenvolvimento regional seria, por exemplo, o aeroporto metropolitano do lado de Guarujá. Sim. As pessoas não entendem, os empresários não entendem que, como o maior porto da América Latina, o maior porto do Hemisfério Sul, não tem ao seu lado um aeroporto.
como todo porto desenvolvido tem. Você citou de Nova York. York. Além de ter, há uma ligação, uma simbiose muito grande, né, nos portos e aeroportos do mundo, porque são instrumentos logísticos que usam meios diferentes. Um está na água, outro usa o ar, né? E se completam. Mas se completam, porque você tem determinados produtos e mercados de comércio exterior que é da característica de utilização do sistema aeroviário. Por quê? Porque dá para pagar a conta daquele transporte. E tem outras mercadorias que tem que ser o sistema portuário. E é muito importante você conectar essas duas coisas. E aí fica uma briga aqui, né? Parece que não vamos deixar sair Guarujá, tem que sair outro. Vamos primeiro sair com essa linha que está aqui do lado e vamos desenvolver a nossa região. A grande questão, viu, Antônio Augusto, professor, é que nós precisamos recuperar no país o conceito de planejamento de Estado e planejamento de governo. E a gente precisa separar o que é Estado e o que é governo, né? O governo ele é transitório, o Estado é permanente. Então, nós não podemos permitir que a cada governo que entre, isso é tradição no Brasil, né? Muda o governo e muda de partido, param todos os programas, no mínimo vai mudar o nome do programa. O programa era tal nome, não muda o nome do programa para dizer que nós criamos uma coisa nova. Então nós precisamos garantir planejamentos de Estado, que terão continuidade e que ninguém pode mudar a não ser por mudança em lei e que a população vai acompanhar. As coisas acontecem e continuam evoluindo em muitos países do mundo porque a população acompanha. Não é só porque está previsto em lei, não. É importante estar previsto em lei, mas que a população acompanhe, que participe, que debata, mas debater de maneira séria, compromissada. Isso não é tema que pode ser partidarizado em termos políticos, partidários. Não, meu partido, não é isso. Nós temos que pensar em desenvolvimento e, acima de tudo, com o conceito do desenvolvimento sustentável. É você pensar tudo de uma maneira integrada, ambiental, social, e que você preserve a condição para as gerações futuras. Hélio Alit? Exatamente, ele acabou de falar, eu acho que seria um documento importante, a carta do dia 29 de outubro, né? Isso que ele falou, eu acho que é a receita que a gente precisa, é o caminho que a gente está precisando. Eu acho que nós nunca tivemos tão evoluídos, a parte boa dessa nossa conversa, eu acho que nós nunca tivemos tão evoluídos com relação ao que nós deixamos de fazer e o que nós temos que fazer. O que nós queremos. Né? E o que nós queremos e que devemos fazer como lição de casa. É importante ressaltar o próprio histórico do que foi aqui a municipalidade. A Assessoria de Assuntos Portuários, então agora Secretaria de Assuntos Portuários, mas num passado mais recente, ela se tornou um importante instrumento de cobrança e de acerto das coisas que têm que ser feitas, no sentido de trazer para cá uma autonomia administrativa e respostas rápidas ao que a gente precisa. Houve uma evolução muito grande com relação a isso, eu creio que o governo Paulo Alexandre Barbosa está no caminho certo também com relação às suas políticas, com relação à municipalidade e ao porto. Nós só temos que aproveitar essa inteligência que hoje está aí viva, né? Atuante. Quantos portuários estão na Codesp em condições de ascender à presidência? Nós tivemos um presidente, o Renato Barco foi um funcionário de carreira, não é? Assim como o Sérgio Aquino também foi um funcionário... Foi funcionário da Companhia Docas de Santos. Docas de Santos. Porém, percebemos que esse é o caminho, porém, nós não podemos mais colocar alguém que tem a inteligência para poder saber o que tem que ser feito e fazer aquilo que é dito a muitos quilômetros de distância aqui da nossa região. Então, o caminho é mais ou menos esse, aproveitar o capital humano formado, a inteligência, a maturidade que hoje temos e acertar tudo aquilo que o passado, de certa forma, esburacou e encontrar o caminho, o rumo para que a gente precisa. Falando de planejamento, a gente está chegando no final do programa, eu não poderia deixar de estar com vocês aqui sem falando de planejamento, sem tocar no assunto do Porto Valongo. Um grande projeto, bem planejado, na minha opinião, pronto para ser, para ficar pronto para ficar pronto não ficou bom. Pronto para ser apresentado ao país antes da Copa do Mundo. Em 2008, o ministro da Secretaria Especial de Portos, o Pedro Brito, esteve aqui passando essa área dos armazéns de 1 ao 8 para a Prefeitura. Por que esse projeto não saiu, Sérgio Aquino? Eu vou dizer o seguinte, tanto o problema do Porto Valongo, do projeto, né, do Porto Valongo, quanto
o problema e a discussão da licitação de grãos na ponta da praia, os dois são resultados da mesma característica, a mudança de modo de gestão do sistema portuário implementada pelo governo federal. Àquela época, não é, com o ministro Pedro Brito, o ministro Pedro Brito, muito embora ele era o ministro de Portos, né, da Secretaria de Portos, implantou o primeiro Ministério de Portos, ele tinha uma visão clara de que cabia ao Poder Público Federal o planejamento estratégico nacional, mas as decisões e as características e os planejamentos locais deveriam ser implementados sempre localmente, numa perfeita harmonia entre a administração portuária e o poder público local, entre a comunidade local. É por isso que ele foi um grande incentivador do programa de revitalização do Porto Valongo. Àquela época, inclusive, dentro daquela gestão, não havia o indicativo de nova licitação de grãos na ponta da praia. Por quê? Porque existia um PDZ aprovado em 2006, no CAP, que dizia que as operações que lá estavam, com contratos firmados, licitados, deveriam sim ser mantidos, respeitados os contratos, mas os contratos que fossem vencendo não deveriam ser licitados novamente lá e que deveria se reorganizar a região da Ponta da Praia, de modo, criando um novo sistema viário e transferir operações de grãos para outra região. Então, por que é que Porto Valongo parou e por que é que tem licitação de grãos? Porque hoje isto não é mais decidido localmente. Não é mais, por mais competente e compromissado que seja o atual presidente da Codesp, o Angelino Caputo, que não é um homem, eu até disse outro dia, um ex-bancário que hoje tem uma visão muito boa de Porto, né? Ele, por mais boa vontade que ele tem, não é ele que decide mais. Naquela época, quando você falou, as coisas foram discutidas aqui. Só um detalhe, o documento que foi firmado naquela época não passava a propriedade dos armazéns. Ele dizia o seguinte, olha, o programa será desenvolvido em conjunto entre Prefeitura e Codesp. A Prefeitura apresenta o projeto, o que quer, e a Codesp licita. Então era uma ação conjunta, tanto é que o documento dizia que as comissões de licitações seriam conjuntas, teriam participação da Prefeitura. Só que isto parou, por quê? Porque hoje não é mais nem a Codesp, nem a Prefeitura que decide, nem Porto Valongo, nem Ponta da Praia. É governo federal. E com destaque, não é nem mais a CEP. Quem tem decidido tudo até agora, o novo ministro está assumindo posturas muito mais fortes. Mas antes desse atual ministro, quem estava decidindo era a Casa Civil. A Casa Civil é que estava comandando o sistema portuário brasileiro. E aí a gente vê um projeto tão bom, na minha opinião, um grande projeto, contemplaria tudo ali, seria a revitalização realmente do centro, equipamentos públicos de qualidade, hotéis, tinha previsão de hotéis, marina. Fundamental para religar. No mundo inteiro, os grandes portos do mundo implementaram programas de revitalizações das antigas áreas, das áreas tradicionais, como um grande exemplo de ligação entre a cidade e o porto, como uma demonstração do porto respeitando, valorizando e agradecendo a cidade. Uma atitude de gratidão. Por tudo que o Porto deu à cidade, eles revitalizam. A gente tem aí Porto Madeiro em Buenos Aires, temos Barcelona, temos Antuérpia, temos Rotterdam também. Temos no mundo inteiro. Eu vi há anos atrás uma palestra do antigo presidente do Porto da Espanha, né? Agora deu um branco lá onde foi a Olimpíadas. Barcelona, desculpe-me. Eu já estou com alguns neurônios andando de cadeiras de roda. Então, eu vi o presidente do Porto de Barcelona contando o seguinte, que ele começou a defender lá perante a comunidade empresarial portuária que precisava aplicar recursos do Porto num programa de revitalização. E os empresários tinham uma resistência que diziam, puxa, nós estamos precisando de investimento no porto e não na atividade turística. E ele disse naquela época o seguinte, ele mostrou até uma apresentação lá antes das Olimpíadas, falou, olha, se o porto não se relacionar bem com a cidade e não fizer esta ligação positiva, o porto não vai conseguir crescer mais,
Porque a cidade vai cada vez ficar mais insatisfeita com o porto e a cidade vai começar a prejudicar o porto na sua expansão, nas audiências públicas de licenciamento ambiental e tal. E ele é que o investimento de Barcelona, da área de revitalização, foi investimento do porto, não foi nem da cidade. Foi privado. Do porto, não, da administração do porto de Rotterdam, né? E hoje todo mundo é unânime lá que o porto depois só conseguiu se expandir nas outras áreas baseado no investimento em revitalização. Infelizmente, a visão do governo federal não é esta. A visão local era, né, inclusive de diretores da Codesp, que à época foram grandes parceiros nesse desenvolvimento. A gente espera que isto esteja apenas hibernando, né? Que não seja morto. E que com uma troca de governo, com uma nova mentalidade de valorização local, que se recupere isso, que é fundamental para o porto e para a cidade. E aí extrapola e vem de encontro ao que você estava falando, Hélio, também, da questão regional, porque um projeto como esse ia contemplar Guarujá, porque ia necessitar de mão de obra de toda a região para trabalhar ali. Setor turístico, setor náutico, setor de manutenção de embarcações, o setor de ensino, porque estava contemplado também a Universidade de São Paulo. Tanto é que o armazém já foi entregue, o armazém 8, né, que é a única coisa concreta. Você vê como isso estava gerando uma atividade e um ambiente tão proativo que grandes construtoras de São Paulo vieram implantar prédios administrativos ali. O Museu Pelé foi implantado ali por causa deste programa como um todo, de transformar o Centro Histórico de Santos num grande instrumento cultural e turístico. Seria a cereja do bolo, Projeto Valongo e Museu Pelé. Aí sim, aquele entorno estaria totalmente revitalizado. Nós não íamos mais ter caminhão ali na região. Maravilhoso. Ainda temos um finalzinho, Hélio Alite. Por favor, Porto Valongo. Perfeito. O nosso mestre começou falando do bolo de fubá, né? Que a gente. Verdade. E nós sabemos fazer o bolo de fubá. O problema é que a gente está deixando o bolo de fubá queimar. Espectadores não vão entender nada do não vão entender. Nós vamos ter que contar outro dia o bolo, né? Mas não quero mais ser irreverente, mas nesse país surreal, não é? Veja bem, toda a carga tributária não resolveu o problema do Brasil. A gente está com um déficit aí que vai ser anunciado de 50 bilhões, tá sempre subindo, né? E aí tem que criar a CBMF, né? Hoje já existe um novo assunto, que é o Porto Offshore. Eu tenho a impressão que esse Porto Offshore vai ser para o meu tataraneto. Eu não queria que isso fosse mais uma questão surreal. Então, realmente, precisamos colocar o pé no chão, a cabeça no lugar e tratar de trabalhar para esse porto. Para finalizar, lá no Porto de Antuérpia, no Museu do Mar, tem um mapa mundi maravilhoso, em que os principais portos do mundo, até falo isso, até fico arrepiado, viu? Os principais portos do mundo estão pintadinhos de amarelo. Então você vê lá na região do mar do Japão, da China, aqueles portos lá de Xangai, Pará, tudo pintadinho de costa dos Estados Unidos também, norte da Europa. E por incrível que pareça, a única bolinha amarela na América do Sul está no sudeste do Brasil, no Porto de Santos. Por favor, essa bolinha amarela tem história. Essa bolinha amarela mexeu tanto com tanta gente aqui nessa terra e foi tão importante para esse país. E esse país precisa olhar com muito cuidado para que essa bolinha amarela não se apague. Que ela não mude de cor, né? Exatamente. Sérgio Aquino, muito obrigado pela sua participação no nosso programa. Espero que você volte novamente, porque é um tema apaixonante, é um tema que todo cidadão da região deveria se aprofundar, porque faz parte da nossa história. Muito obrigado pela presença. Doutor Augusto, eu que agradeço o convite, agradeço a presença aqui do nosso professor Hélio, e voltarei um dia, pelo menos, para falar do bolo de fubá. Com certeza, e vai dar a receita. Hélio Alite, muito obrigado pela presença. Eu que agradeço ao meu mestre Sérgio Aquino, Aguto, e aí voltaremos com receitas maravilhosas do nosso mestre Sérgio Aquino, não é? Vamos ajudar a fazer esse bolo de fubá aqui, que vai ser sucesso de público com certeza. Telespectador amigo do TV Com Debate, muito obrigado pela sua audiência. O TV Com Debate agradece mais uma vez a você, telespectador, anunciando a nossa volta amanhã, ao vivo, direto dos estúdios da TV Com. Nós amanhã estaremos de volta. Um abraço, juízo.